Bom, gente, hoje nós vamos continuar com o capítulo 9, né, que é o finalzinho dele. Acho que a palestra passada vocês já tiveram os primeiros itens. Hoje nós vamos estar falando dos itens de 6 a 9. Então, em Mateus capítulo 5, versículo 4, ele diz o seguinte: aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E no capítulo 5, versículo 4, versículo 9, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Quando nós falamos em mansos e pacíficos nesse mundo, né, onde a humanidade hoje está passando por situações tão turbulentas de discórdia, de desavença, essas guerras que estão aí, né, batendo, que nós vemos na televisão, graças a Deus que estão um pouco distantes de nós, mas existem muitos conhecidos que estão ali. Na verdade, no meu ver, é desnecessário, porque são muitas mortes, todos esses conflitos, e é muito importante a gente refletir sobre esse tema do Evangelho, a respeito dessa passagem que Jesus nos traz. Então, nós vamos falar a instrução dos Espíritos, que nós vamos tratar de um ponto muito importante que está relacionado com a nossa reforma íntima. Nós vamos falar sobre virtudes associadas com a brandura, a mansuetude, a obediência, a afabilidade, doçura, todas aquelas virtudes que nós sabemos que nós precisamos desenvolver, precisamos abarganhar para nós, e é tão difícil da gente conseguir tudo isso. Mas antes de entrar nesse capítulo de vez, vamos relembrar um pouquinho sobre as bem-aventuranças. Antes de iniciar a vida pública, Jesus, ele se retirou para o deserto e ficou lá 40 dias meditando, orando, em silêncio. E quando ele saiu de lá, desse retiro dele, ele fez um sermão para os apóstolos e para a população que estava ali, que é o Sermão da Montanha, que é o Sermão do Monte. Em Lucas, eles falam que esse sermão foi feito no Monte Curum Hatim. E no livro de Mateus, é no Monte Eremos. É a mesma região geográfica, né, que são as colinas e as planícies. Então, hoje tem uma igreja construída nesse local, é da igreja do catolicismo, né, uma igreja cristã. E ele nos trouxe todo esse conhecimento, toda essa verdade, com tanta amorosidade, com tanto carinho para nós. Mahatma Gandhi, nesse livro, Sermão da Montanha, ele diz o seguinte: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Porque ele resume no Sermão da Montanha todas as máximas de Jesus, todo o nosso diário, daquilo que nós devemos fazer para nós conseguirmos alcançar um pouquinho a nosso patamar evolutivo. Pregação. Quando Jesus diz bem-aventurados os mansos, em que consiste essa mansidão? O que nós entendemos por isso? Consiste em nós não praticarmos, nós não desistirmos de conseguir evoluir e de não praticar a violência, sermos mansos. Todos aqueles irmãos que ainda não conseguiram atingir essa consciência espiritual, como que eles agem? Eles agem com violência, eles agem, são brutos, são agressivos. Por quê? É a maneira que eles entendem para conseguir chegar nos meios que eles buscam, nos fins. Nós estamos aqui aprendendo e nós sabemos que a violência hoje gera violência.
Então nós precisamos trabalhar isso em nós. Como eu falei no início, nós vamos fazer muitos pontos para a nossa reforma íntima, para um autoconhecimento nosso. Vamos recordar também quando Jesus diz, se alguém te bater numa face, dê a outra. Não é para a gente virar para esbofetear a outra face nossa. Vamos entender o que ele quis dizer com isso. É para nós agirmos contrário àquilo que está acontecendo, a agressividade, é para nós sermos mansos. Então quando ele diz dar a outra face, não é para a gente deixar se levar pela violência, mas não, para nós agirmos no nosso interior contra aquilo que está sendo agredido, a maneira como eles estão agindo. Eu sei que é muito difícil a gente agir com amorosidade quando nós somos agredidos verbalmente, com palavras, né? O sangue esquenta, a gente fica irritado, a gente entra na mesma sintonia vibratória aqui, o irmão que pratica isso. Então é isso que nós precisamos ficar em alertas, prestar atenção no nosso dia a dia, como que nós estamos agindo. Quando nós recebemos uma agressão verbal no trânsito, um grita, o outro grita do outro lado, se não tem uma arma, acaba praticando um ato de violência ali, então a gente não sabe. Hoje em dia as pessoas estão com o estupim curto. Você conversa com as pessoas, às vezes, uma vez uma situação que eu passei, que foi uma coisa absurda, eu estava parada no farol, com um carro, né, atrás de outro carro, o rapaz do carro desceu e começou a gritar comigo porque eu estava com o farol alto e estava atrapalhando ele. Olha o grau que chega a insanidade das pessoas. Eu não abri minha boca, eu não sei como, porque às vezes o sangue sobe, eu fiquei quieta, eu saí, ultrapassei o carro, ele foi atrás de mim, ele foi encostando, chegou na rua que eu tinha, eu virei e ele foi reto. Mas olha se você tem uma arma, se você é uma pessoa estourada e está ali, você vai agir com agressividade quando você é agredido. Então a gente tem que prestar muita atenção. Eu ouvi uma palestra do Haroldo Dutra e eu achei muito bonita essa passagem, que isso daí esclarece bem isso que eu estou falando para vocês. É também atribuída a Mahatma Gandhi, tá? Ele conta que o Gandhi estava andando pela rua na Índia e ele foi abordado por um guarda britânico. E esse guarda britânico, ele deferiu um soco no Gandhi e o Gandhi caiu. E ele se levantou com muita calma, se postou de frente novamente para esse guarda, esse guarda britânico, e ele deferiu outro soco no Gandhi. E o Gandhi caiu novamente. E ele se levantou, e as pessoas que estavam ali vendo essa violência começaram a se aglomerar ao redor dele. E o Gandhi acalmando as pessoas que estavam ali. E aí, o soldado, num tom bem irônico, bem impetuoso, chegou para o Gandhi e falou para ele assim: covarde, quem te ensinou a não reagir? E calmamente o Gandhi levanta o braço e aponta para o peito do soldado e ele diz o seguinte: foi este homem preso à cruz pendurado no teu peito. Olha que reação que esse irmão teve. O soldado, então, ele coloca a mão no crucifixo que ele carregava no pescoço e sai do local. Gandhi não era cristão, ele era hindu. Ele era hindu, mas naquele momento ele foi capaz de enxergar um dos preceitos cristãos mais difíceis de ser executado, oferecer a outra face. Qual desses dois homens foi coerente com a sua fé, qual que agiu com mansutude? Nós estamos falando de um espírito muito evoluído, Mahatma Gandhi, que é um desses irmãos que vem na Terra para nos auxiliar na nossa caminhada. Mas olha a profundeza, olha a profundidade disso, da ação dele numa situação dessa. Será que nós somos capazes de agir assim? Cada um vai fazer sua autoanálise aí. E Jesus falou no Sermão da Montanha também sobre misericórdia, a importância do amor ao próximo, da caridade, coisas que nós ouvimos em todas as palestras aqui. Principalmente quando eu faço, para mim cai muito caridade. E como a gente sabe que as palestras são feitas primeiro para nós, né? Nós que serve para nós tudo isso. Então
uma maneira que nós temos de parar, de pensar, de ver como que nós estamos agindo na nossa vida, no nosso dia a dia. Estou agindo com afabilidade, com doçura. Será que nós agimos isso com amorosidade, com esse sentimento com o nosso próximo? Nós temos esse sentimento pelo nosso próximo? Porque eu não tenho como fazer isso pelo meu próximo se eu não sentir pelo outro a doçura, a afabilidade. Se eu não sentir realmente esse irmão como sendo meu irmão fraterno. Como que eu vou agir com ele se eu não tenho esse sentimento dentro de mim? Como que eu vou dar um amor se eu não tenho um amor dentro do meu coração? Se eu não enxergar ele realmente como meu irmão? Quantas vezes nós colocamos uma máscara na nossa frente? Porque muitas vezes nós não queremos que os outros nos vejam como nós realmente somos. E ao longo dessas reencarnações, ao longo das nossas várias reencarnações que nós vamos tendo, nós vamos desenvolvendo isso. Muitas vezes eu não quero que o outro me veja como eu sou, mas eu também não quero me ver como eu sou. É difícil a gente olhar para os nossos defeitos. É mais fácil a gente olhar para as nossas virtudes, que nós nos gabamos muitas vezes de achar que nós temos muitas virtudes. Mas os nossos defeitos são grandes também. Defeitos de caráter. Já ouviram falar de lobo em pele de cordeiro? Esse termo, acredito que muita gente já deve ter ouvido falar. Quando as nossas atitudes elas não são verdadeiras com muitas pessoas. Nós somos muito amáveis, muito atenciosos com algumas pessoas, mas por trás, às vezes nós proferimos palavras de maledicência, palavras que machucam. E às vezes nós fazemos isso até sem perceber, principalmente quando as nossas emoções, o nosso controle emocional se perde. Por isso que é muito importante a gente orar e vigiar. É nós prestarmos atenção como que nós estamos agindo com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. É 24 horas de orar e vigiar, porque nós abaixamos a guarda. Vamos trazer um exemplo para nós, situações que nós vivemos no nosso dia a dia para conseguir estabelecer esse parâmetro correto disso que eu estou falando para nós. Nós sabemos que dentro do nosso lar é o local onde existem, não estou falando de todos, tá? Mas a maioria, quando nós voltamos na mesma família, são onde as desavenças acontecem. Os nossos amigos, eles vêm para nos auxiliar na caminhada, mas a família realmente são resgates que nós temos. Bons, outros não. Nós vemos muito pais e filhos em desavença, muitos tios, né? Isso acontece. Então é onde nós vamos ser testados, é testar a nossa paciência. E muitas vezes nós agimos assim, com os amigos de uma maneira, mas dentro de casa tem um autoritarismo, eu mando, a minha palavra, vocês têm que obedecer. Então, são situações que nós vivemos, que nós podemos nos melhorar como pessoas, se a gente começar a prestar atenção. Às vezes nós falamos tão no automático que a gente às vezes joga uma palavra, fala. Às vezes, meu filho vira para mim e fala: mãe, não faz desse jeito, olha o jeito que você está falando. Eu não percebo, porque a gente às vezes entra tão no automático aquele dia a dia, que a gente não se dá conta disso. Então a gente precisa realmente prestar atenção. Eu falei: opa, acendeu uma luzinha aí, o que eu estou fazendo de errado? Vou prestar mais atenção, vou tentar me melhorar, vou tentar mudar, prestar atenção como eu estou agindo. Porque às vezes a gente machuca com palavras e a gente não se dá conta disso. Nós não percebemos como nós agimos muitas vezes. Ser manso e pacífico
é ser forte, é ser corajoso. Por quê? Porque é ter coragem de você olhar para dentro. Para se olhar, como que eu estou? Então, é ser forte, é ser corajoso, sim. Não é ser covarde. Nós não podemos também ficar inertes perante tudo que nós estamos vivenciando hoje, pelas situações que nós vemos aí nas ruas. É difícil a gente querer, a gente não vai conseguir consertar o mundo, mas é difícil você ver as situações hoje na rua que a gente vê de pessoas em situações muito difíceis e ficar sem fazer nada. A gente pode, às vezes, numa atitude, num gesto, às vezes ouvindo, conversando. É lógico que a gente não vai chegar e vai lá para a Cracolândia para tentar consertar o mundo, não é isso. Mas, às vezes, umas pessoas, às vezes, querem conversar só com você. Só o fato de você ouvir, você já está sendo caridoso. Você já está auxiliando de alguma maneira. Quem sabe um dia a situação não se inverte, quem sabe não somos nós que precisamos de ser auxiliados, né? Porque nós não somos eternos aqui, nós vamos envelhecer. E nós vamos ter os nossos defeitos quando nós envelhecermos. Nós não vamos ser os jovens eternos, como nós somos, achamos que nós estamos hoje bem belos e formosos. Nós vamos chegar um dia lá na frente com manias. E aí, as pessoas que estão ao nosso lado vão ter que nos auxiliar. E aí? É uma via de mão dupla. Aquilo que nós fazemos, uma hora nós vamos colher tudo isso. Então nós precisamos prestar realmente atenção no nosso dia a dia. O que ele diz quando ele fala que nós vamos possuir a terra? No Sermão do Monte, esse Sermão do Monte, ele é a única, de todas as bem-aventuranças, é o único que fala sobre nós herdarmos a terra, né? E o que isso quer dizer? Hoje vocês ouvem falar muito de mundo de provas e expiações, então nós sabemos que nós estamos no mundo de transição, numa era de transição, no mundo de provas e expiações para o patamar de mundo de evolução espiritual, que todas as palestras nós falamos isso. Quando vai acontecer? Não sei. Mas nós estamos nesse caminho, nessa caminhada. E a nossa sintonia vibratória também, vocês ouviram falar muito isso aqui. Então vão herdar a terra todos aqueles que estiverem numa sintonia vibratória compatível com os mundos felizes, que é o que nós estamos nesse mundo de regeneração, passando por esse mundo de regeneração. Aqueles espíritos, porque nós somos espíritos, e aqueles espíritos que não estiverem na mesma sintonia vibratória, não vão reencarnar aqui na Terra. Eles vão para orbes, para outros mundos, onde a sintonia vibratória desses irmãos é compatível com esses mundos. Então nós estamos tendo a oportunidade de aprender, de nos evoluir um pouco. Quem sabe a gente volta a reencarnar aqui na Terra novamente, ou não. Aí vai depender da nossa conta, né? Isso é uma coisa que quando a gente fala, parece meio fantasioso, né? Mas é assim que funciona. Quando vocês começarem a estudar, a ler uns livros mais profundos, vocês vão ver que isso está batendo muito mais na nossa porta do que nós podemos imaginar. Então existem muitos irmãos que já desencarnaram, que eles nem voltaram para a nossa Terra, né? Que é a atual orbe nossa. Ser manso e pacífico, na verdade, é sinônimo de evolução moral e evolução espiritual. Agora vamos falar um pouquinho sobre paciência. Oh, meu Deus, que termo difícil esse daqui, né? Paciência. A paciência também é uma forma de caridade, é uma virtude. Como o Evangelho nos fala, né? A paciência e a caridade é mais fácil de ser feita com a esmola, né? Que é mais fácil, que é quando a gente vai dar um bem material, alguma coisa. E qual que é mais difícil? Qual que vocês acham que é mais difícil?
É a gente perdoar aquele que Deus colocou no nosso caminho para ser a nossa prova, para ser a nossa dificuldade, que vai nos fazer sofrer, mas vai nos fazer aprender com o sofrimento, porque infelizmente nós aprendemos com a dor. É através da dor, do sofrimento que nós aprendemos. É o único jeito que infelizmente o homem aprende. E como eu falei, na família, que é o maior teste nosso, é entre os nossos familiares. É onde nós somos mais testados. Então isso vai servir para a gente fazer uma autoanálise de nós neste momento. Porque nós podemos trabalhar para o bem ou não. E uma coisa muito importante também, que é bom a gente estar falando sobre isso, é com relação às nossas mágoas, às nossas tristezas, que muitas vezes nós guardamos tudo isso e nós acabamos adoecendo. Então é para ver como que nós estamos trabalhando esse sentimento em nós também. O livro Encontro Marcado de Emmanuel, ele diz o seguinte: paciência, em verdade, é perseverar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal, e prosseguir corajosamente cooperando com ela, junto dela, quando nos seja mais fácil desistir. E o Sermão do Monte, ele nos traz uma ferramenta para a gente estar trabalhando a nossa paciência, que é a oração. Foi no Sermão do Monte onde foi passado o Pai Nosso. Então, orar, nós não precisamos mostrar para o outro que nós estamos orando, mostrar para o mundo, olha, eu estou orando, olha, eu estou indo no centro espírita, eu estou em sair daqui e fazer justamente o oposto. Não. A gente vai orar, Deus fala para a gente orar, a gente entrar no nosso quarto, não é o quarto físico, é o quarto do coração, da nossa mente. E nos conectarmos com o nosso Pai maior. E essa oração, ela é tão forte, ela tem um peso tão importante. É nesse momento que nós nos conectamos em alma e em espírito com o nosso Deus Criador. Então a oração é uma ferramenta que Ele nos deu muito importante para a nossa caminhada, para a nossa evolução espiritual e moral. Eu vou encerrar com uma leitura do Espírito Protetor, que ele diz o seguinte, sobre a cólera. A cólera não exclui certas qualidades do coração, mas ela impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Então, para nós pensarmos como que nós estamos agindo com o nosso próximo, com a nossa família. É uma reflexão. E se vocês puderem fazer a leitura do Evangelho, capítulo 9, é dos itens de 6 a 9. Porque quando vocês fazem, essa é a minha interpretação, quando vocês fazem a leitura, dependendo do momento que a gente está, é uma interpretação que nós vamos ter daquilo. E às vezes é o que a gente precisava ler naquele momento. Então, se todos pudessem chegar em casa hoje, fazer a leitura do Evangelho, deste Evangelho, ou hoje ou durante a semana, é muito importante para todos nós, tá bom?